Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atitude de compartilhar este programa com seus amigos. A gente tem sempre recebido recados nesse sentido. Meu nome é Natsan, estou aqui apresentando mais uma edição do programa, comigo o pastor Augustus Nicodemos. Oi, Natsan. Nós queremos dar nossa palavra de saudação aí para os nossos ouvintes e eu quero fazer minhas as suas palavras também, Natsan. Agradecer aí não somente a audiência, mas o fato de que o programa tem sido muito compartilhado. Então, isso nos alegra muito o coração, porque nosso alvo é exatamente fazer com que, em poucas palavras, a mensagem da Bíblia chegue ao número maior possível de pessoas. Muito bom isso. Você está arrependido? Ou é apenas um remorso? Está arrependido porque você foi exposto ou porque houve um quebrantamento? Arrependimento. Esse é o tema do programa de hoje, sugerido pelo ouvinte Neto Dias. Pastor, o Neto Dias enviou sua pergunta por e-mail e não colocou o local, a cidade, e ele coloca em foco o tema arrependimento. E ele pergunta ainda também, além dessas questões que eu coloquei agora há pouco na introdução, arrepender-se de um determinado pecado significa necessariamente que o cristão não mais irá cometer o mesmo pecado? Essa é uma pergunta muito interessante e eu já vou respondendo de que todas as nossas boas obras aqui nesse mundo, mesmo depois de convertidos, elas são imperfeitas, Natsan. A nossa fé ela é imperfeita. A nossa disposição de servir a Deus também é imperfeita, ela tem altos e baixos. E também o nosso arrependimento é imperfeito. Isso significa que, embora nós nos arrependamos, reconheçamos as nossas faltas, os nossos pecados, estamos dispostos a assumir as consequências dele, isso não garante de que nós não voltaremos a cometê-los. Porque, como eu disse, a nossa santificação, da qual faz parte o arrependimento, a fé e todas as demais virtudes que eu falei, mortificação, ela é imperfeita, inacabada, incompleta aqui nesse mundo. Então, apesar do nosso desejo de servir a Deus fielmente, completamente, totalmente, radicalmente, infelizmente a presença do pecado em nosso coração mancha e tinge todas as nossas boas obras, todos os exercícios espirituais, as nossas orações são maculadas pelo pecado, as nossas melhores intenções, elas são fragilizadas também, enfraquecidas pelo pecado que habita em nós. Então, respondendo à pergunta, sim, infelizmente, mesmo que o crente se arrependa verdadeiramente de um pecado, existe a possibilidade de que ele volte a cair naquele pecado. Agora, se essa queda é uma queda constante, se ela virou rotina, então chegou a hora de se perguntar se esse arrependimento é verdadeiro e se a pessoa de fato é convertida, não é? E aqui entra a diferença entre arrependimento e remorso. Há pessoas que confundem as duas coisas. O remorso é uma tristeza geral pelo pecado, geralmente é centrada na pessoa. Ela está sentindo remorso porque ela falhou, porque ela tinha expectativas quanto a si própria, porque de alguma maneira as consequências são danosas e dolorosas para ela, enquanto que o arrependimento verdadeiro tem um foco em Deus. A pessoa sabe que pecou contra Deus, a pessoa quer agradar a Deus, ela quer largar o mal e servir a Deus, e ela está disposta a assumir quaisquer que sejam as consequências do seu pecado, e viver de maneira que seja agradável a Deus. Lutar por isso. Lutar por isso. Natsan, não sei se você se recorda, mas as 4 primeiras teses das 95 que Lutero fixou à porta do castelo de Wittenberg é exatamente sobre isso. Só que lá ele chama de penitência, né? Sim. Ele estava reagindo ao tipo de arrependimento que era praticado na Idade Média, que consistia no fiel ir ao confessionário, lá confessar os seus pecados, dizer que estava arrependido e ele recebia as penitências para fazer. Ele tinha que rezar um número determinado de orações, tinha que fazer isso, fazer aquilo. As peregrinações. Peregrinações e coisas dessa natureza. Lutero começa as 95 teses dizendo que a penitência é um estado
estado, não é um ato, mas o cristão vive em constante estado de penitência, ou seja, ele vive num estado de arrependimento, de quebrantamento. De constante avaliação diante de Deus. Quando uma pessoa vive dessa forma, Natsan, e ela peca, então imediatamente a consternação, a tristeza vai encher o coração dela e ela vai fazer o que for necessário para mudar de atitude, reparar as consequências do seu erro, em vez de esperar para ir a um confessionário ou falar com um pastor, pedir perdão. Às vezes isso é bom. Há situações em que você procura ajuda espiritual para o seu pecado é extremamente importante. Apesar de que a busca ao pastor é diferente lá da busca ao vigário, né? Claro, né? Na teologia católica, o sacerdote ele tem poderes para absolver o pecado, perdoar o pecado, né? E, naturalmente, nós sabemos que isso não pode acontecer. E, entre os evangélicos, pastor não é visto como quem perdoa pecados, embora tem pastores aí que têm unção disso, unção daquilo, que determina, quebra, anula pactos, maldições. Né? Há uma versão evangélica, especialmente entre as igrejas neopentecostais, disso que acontece no confessionário católico. Mas isso aí fica para o programa, tá bom, né? Então voltando aqui à questão do arrependimento. Para ilustrar a diferença entre arrependimento e remorso, eu cito aqui o caso de Pedro e de Judas. Judas traiu Jesus e diz lá o texto bíblico que ele, arrependido, pegou as 30 moedas, jogou lá no templo, aquelas moedas que ele ganhou, ele jogou de volta, mas ele foi se enforcar. Né? Já o Pedro negou Jesus, negou 3 vezes, e diz lá o texto bíblico que quando Jesus olhou para ele, depois da última negação, quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Mas Pedro não foi se enforcar. Pedro ficou com Jesus. E aqui, para mim, está ilustrada a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é o arrependimento segundo o mundo, que não produz mudança, que não produz fé verdadeira. O arrependimento que salva é aquele arrependimento que é seguido pela fé em Deus e a busca do perdão e a reconciliação com Deus, que foi o que Judas não fez. É a tristeza segundo Deus. Né? Tristeza segundo Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. A pessoa que está arrependida, ela não vai se enforcar. Mas ela vai buscar a Deus por perdão. Ela vai se jogar nas misericórdias de Deus pela fé, suplicando a purificação pelo sangue de Jesus e disposta a mudar de vida e fazer o que tem que ser feito. Por isso que a gente diz que o arrependimento verdadeiro, ele vem seguido, claro, por uma tristeza profunda com relação ao pecado, não é? Por uma disposição para mudar e também uma atitude de assumir as consequências. A gente sabe se o arrependimento é verdadeiro ou não, se a pessoa que se declara arrependida está disposta a assumir as consequências dos seus atos, quaisquer que sejam elas. Sim. Mas eu já encontrei gente que diz assim, não, eu estou arrependido. Tá bom, então vamos procurar fulano de tal e você vai devolver o dinheiro que você roubou. Não, pastor, isso aí não precisa, tal. Então vamos falar com... Você vai lá até fulano de tal e você vai pedir perdão porque você falou mal da pessoa. Não, pastor, mas aí, não sei o que, isso vai ser mais complicado. Exato. Né? Vou ter que enfrentar. Olha, eu desconfio muito de arrependimento onde tem a palavra mas. Não é? A pessoa diz assim, olha, eu de fato pequei, eu estou arrependido, mas né, a culpa foi de fulano, por que Deus deixou que isso acontecesse e por aí vai. Quando entra a palavrinha mas, eu já começo a desconfiar do arrependimento. Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste começou lá no paraíso. Adão, né? Exatamente. Então, respondendo finalmente a pergunta, aliás, finalmente não, que eu já respondi, mas eu vou repetir, né? Infelizmente, mesmo o nosso arrependimento mais sincero, ele é manchado pela nossa natureza pecaminosa, ele é imperfeito, não é? Mas ele, sendo verdadeiro, ele de fato traz consigo a busca do perdão de Deus, a disposição de mudança, o reconhecimento e o assumir as consequências dos nossos pecados. E esse é o tipo de arrependimento que de fato traz perdão, reconciliação com Deus e com o próximo. Sim. Tá certo? E é isso que nós desejamos que os nossos ouvintes de fato tenham, viver nessa condição de arrependimento que Lutero menciona nas 4 primeiras teses das 95 que ele afixou na porta do castelo de Wittenberg. Exato. Eu gosto muito de um exemplo aí com uma mulher adúltera, quem sabe para ajudar aí nessa resposta para o nosso ouvinte. Jesus, quando perdoou aquela mulher que foi trazida para ser apedrejada como mulher adúltera, ele disse, vai e não peques mais.
não significa que ela imediatamente se tornou uma santa, não é? Mas ela não foi mais reconhecida como mulher adúltera. Aquele pecado ela abandonou, mas certamente lutou com outros. Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, não é? Esse é um processo imperfeito aqui nesse mundo, mas pela graça de Deus a gente pode ouvir: você está perdoado, vai e não faça mais isso. Exatamente, que bênção. Amém. Neto Dias, então esse foi o programa que respondeu aí a sua pergunta. A gente volta já já. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me. Queremos agradecer agora no final do programa também os nossos ouvintes, Altamir Wellington de Campos, no Rio de Janeiro, e o Paulo Bittencourt de Belo Horizonte, Minas Gerais. O nosso WhatsApp continua à sua disposição, 6296389557, e-mail em poucas palavras, @terra.com.br. Pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Que Deus conceda-lhe a graça de um arrependimento verdadeiro que produz salvação e perdão. Venha estudar a Palavra de Deus com profundidade. Toda quarta-feira, das 20 às 21 horas, na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, o pastor Augustus Nicodemos apresenta exposições bíblicas que podem ajudar você na caminhada cristã e no entendimento dos seus desafios como pessoa no mundo. Todas as quartas, das 20 às 21 horas, com espaço para perguntas. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com a Rua 71, no centro de Goiânia. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.